E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Café Dialético. Eu tô gravando, tô com essa cara de sono mesmo, que eu tô gravando na sexta. Geralmente eu gravo Café Dialético na sexta-feira, para ele sair na segunda-feira. Então eu já desejo a vocês um bom fim de semana para mim. Eu tô gravando na sexta. E desejo a vocês uma boa semana. Desejo a todos nós uma boa semana aqui enquanto eu gravo. O microfone tá aqui do lado, vocês estão vendo. Eu fico pensando, eu não preciso ficar tão preocupado o que eu vou falar no Café Dialético. Eu posso falar de alguma questão que seja pessoal ou não. E geralmente eu falo, é engraçado isso, porque o Café Dialético eu gravo ele sexta-feira, na quinta-feira tem minha terapia. E às vezes eu tiro algum elemento da terapia que tem me rodeado e trago aqui pro café. A recepção de vocês está sendo muito positiva no Café Dialético. Tem muita gente que me fala depois dos temas. Tem gente que eu leio todos os comentários, assim, e eu posso dizer a vocês que nos últimos vídeos é como se a gente tivesse tido um abraço. Um abraço bem confortável. Inclusive, um abraço é uma delícia, né? Quando é confortável, assim. E o que tem me pegado, né? O que tem me cercado, e na verdade todo mundo já há muito tempo, é a questão da pandemia. Eu não sei se vocês estão acompanhando, na verdade acabou de acabar, né, o último depoimento da CPI da Covid, da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu lembro que quando começou a CPI eu fiz um vídeo aqui no Parabólica explicando o que é a CPI, que pode ter uma CPMI também, que é mista. A CPI ela ou é na Câmara dos Deputados ou dos Senadores, ou na Assembleia Legislativa do Estado, ou na Câmara dos Vereadores. A cidade de São Paulo, inclusive, anunciou a abertura de CPI. A Câmara Municipal de São Paulo anunciou a abertura de CPI para averiguar os casos mais a fundo da Prevent Senior. E é isso que eu tenho ficado mais atento, né? Eu fiquei muito feliz, assim, há umas 2 semanas eu tomei a minha segunda dose da vacina, que chegou à minha idade, né? Eu tenho 39. Aí, como eu tomei a AstraZeneca, demorou 3 meses aí para eu tomar a segunda dose, fui lá tomar. E na hora que eu voltei, eu tomei aqui perto de casa, aqui em São Paulo. Na hora que eu voltei, eu resolvi pedir um Uber, apesar de ser perto, porque tinha uma subida, né? E eu tava chegando em casa e eu conversando com o motorista do Uber, muito simpático, inclusive. Eu tava super feliz por ter tomado a segunda dose da vacina. Eu falei assim, agora sim, acho que, sabe, a sensação de que as coisas estão andando. Eu já tenho essa sensação quando eu vejo as pessoas se vacinando. A gente já tem essa sensação. Quando um outro vacina, ele tá vacinando por você, que é muito importante, porque não basta só você vacinar. E ele falou que ele estava vacinado, que ele tomou a Janssen, dose única, né? Mas que ele teve Covid 2 vezes, na segunda ele ficou em coma induzido por 15 dias. Assim, você pode acreditar ou não, eu acho que essa pandemia veio para mostrar pra gente que não dá para duvidar das histórias das pessoas. Tem tanta coisa que em outros tempos a gente acharia absurdas e elas acontecem, né? E eu fiquei assim, nossa, coma induzido, 15 dias, hoje está mastigando um brinquedinho aqui do lado, tá? Eu falei, nossa, então pesado. Mas ele falou assim, isso não é nada perto do que eu passei. Eu falei, como assim, Renato? Você tem 15 dias de coma induzido, 2 vezes Covid? Ele falou assim, eu perdi minha mãe e a minha irmã para a doença. E aí, meus sentimentos e tal. E ele falou assim, no final, ele falou, o meu pai desistiu de viver depois de tudo isso. Então, assim, aí veio com uma facada no coração, sabe? Claro que eu tava, sabe, pouco mais feliz de ter tomado a segunda dose, a gente fica um pouco mais feliz e tem muita gente que cobra a gente, mas por que você tá rindo? A gente tá nesse momento, por que você tá sorrindo? Porque a gente tem esperança de sair disso, e a gente tá saindo e a gente vai sair. Já era para ter saído, ou pelo menos já era pra gente estar num estágio muito mais avançado. Tem fatores aí feitos pelos seres humanos que não permitiram isso. Mas a gente tem esperança, né, gente? E aí eu fico pensando, essa questão, às vezes, de uma bolha, sabe? Da gente viver dentro de... Sabe, esse conceito começou a ser utilizado na internet, é um conceito sociológico, mas na internet, muito há uns anos atrás, a sua bolha, ou seu ciclo, né? Seus vínculos sociais. Eu, particularmente, conheço pessoas que faleceram, não tão próximas assim, faleceram
da doença ou em decorrência de toda a questão social da pandemia. E aí a gente fica com a sensação de que tá um pouco mais tranquilo, e quando não tá. Eu já falei 1000 vezes aqui, eu tenho condições, por exemplo, de trabalhar em casa, de ficar em casa, eu ainda continuo seguindo fielmente isso, sabe? Tem uma flexibilização maior agora, pessoas um pouco mais vacinadas, a gente se sente mais seguro, mas ainda assim a gente tem que seguir o protocolo. E aí a gente vê esse contraste da minha vida, de uma vida onde eu não precisei sair de casa, estava bem feliz com a vacina, e tô, logicamente, e um trabalhador que perdeu a mãe, a irmã e o pai. Né? O pai foi um caso, ele não entrou em detalhes, não precisava entrar em detalhes, mas entende-se, né, quando ele fala desistiu de viver. E ele ficou em 15 dias de coma induzido. Então, assim, é muito puxado, é muito pesado. Eu já conversei com pessoas também que perderam familiares próximos, eu não quero ficar aqui também só lembrando disso, mas é a realidade que a gente vive atualmente. E tem culpado, isso tem nome, né? Tem nomes aí. O último depoimento da CPI, hoje é sexta, então o último depoimento foi ontem, quinta-feira. Foi um médico e foi um paciente, né? Ainda paciente da Prevent Senior, o plano de saúde que está sendo aí. Quem distribuiu o kit Covid, que estão vendo aí a possibilidade da relação, né, com o próprio governo federal na distribuição do kit Covid. O depoimento, acho que Tadeu Frederico, que é um paciente de 65 anos, que ele até chegou a chorar no depoimento, quando ele fala que tiraram ele da UTI. Quando ele fala que tiraram ele da UTI, falando que iam dar uma morte com dignidade para ele morrer no leito, depois de terem mandado para ele, receitado o kit Covid, depois de ele ter tomado aí os medicamentos do kit Covid, ele começou a chorar. Na verdade, o que aconteceu com ele foi uma tentativa de assassinato, feito pelo próprio plano de saúde. E o que a gente viveu ali, e essa é uma realidade, o que infelizmente estão tentando impor. Quando eu falo assim, eu não quero que fique no ar, eu vou dar um nome. A gente está falando do governo federal, do Estado, a gente está falando de veículos ligados ao Estado, quando o Estado defende o tratamento precoce, né? O que aconteceu com ele é que tentaram matar ele. A ideia, gente, o que se pensa é que não importa. Por isso a defesa aí do kit Covid, para acelerar o processo da economia do Brasil. Hoje é sexta-feira, a gente acabou de ter o maior índice, o IBGE divulgou o maior índice de inflação desde 1994, desde antes do Plano Real. O que se pensou, o que se tem é que com a pandemia, as pessoas tendo que fazer isolamento, tendo que mudar a rotina de muita gente, até mesmo do comércio brasileiro, da economia brasileira, eles defenderam a ideia do kit Covid, mesmo sabendo que não tem eficácia comprovada, muito mais isso do que a vacinação. Na verdade, não há nenhuma defesa da vacinação, que é por uma questão econômica. Primeiro, a gente precisa fazer as pessoas irem para a rua trabalhar, fazer a economia circular. E por que o governo está pensando nisso? Por uma questão econômica, mas por uma questão também de manutenção do seu status. Por exemplo, para a Prevent Senior, primeiro, nesse caso, tá? Eu não estou falando do plano em geral porque eu não conheço. Há quem diga que é um plano bom. Mas nesse caso, primeiro você é cliente, depois você é paciente. É onde que está a dignidade da pessoa humana. É basicamente isso, sabe? O que estão pensando? E aí entra, já que é um canal de humanas isso, é um canal de história, filosofia, sociologia, a concepção materialista. Onde está o materialismo histórico dialético? Falando no café dialético. Onde que está? Enquanto o Woody brinca aqui embaixo. Onde que está o materialismo histórico dialético? Quando a gente pensa, quando o Marx ele vai lá e fala assim, você está vendo nessa nossa sociedade que a gente vive, tem a estrutura e a superestrutura. A estrutura é a relação de produção, a relação econômica, é o lucro que se gera nessa sociedade capitalista. A superestrutura é o que está em volta. Primeiro, como grau de importância pelo capitalismo, vem a estrutura, vem a relação de produção, a relação econômica. Tá aí. Primeiro vem a economia. Primeiro você trata o paciente, trata a pessoa, na verdade, como um cliente. Quanto que você paga no teu plano.
Depois vem a relação de trabalhar, de entender ele enquanto paciente, enquanto pessoa humana, sabe? E é isso que fizeram. É o seguinte, toma aí esse remedinho, volta a trabalhar logo, não tem vacinação nada, volta a trabalhar logo, que a economia precisa girar, a economia precisa funcionar, sabe? A gente precisa fazer essa economia andar. Não importa a tua qualidade, não importa se você está em Covid ou não, se morreram não sei quantas mil pessoas, hoje 600 mil pessoas. Se vocês lembrarem lá no começo da pandemia, que já era muita gente que já estava morrendo, uma pessoa já era um absurdo morrer. O presidente falou assim que vão morrer 11 pessoas. 11 pessoas! Não vou fazer nada. Essas 11 mil se transformaram em 600 mil, sabe? E o motivo, é isso que eu quero, onde que eu quero chegar. A gente não pode desprender essa concepção da economia dos interesses político-econômicos da sociedade, do Estado, do status quo, do poder. A gente não pode desprender. Primeiro vem a relação econômica, depois vem a relação da qualidade de vida. Vem tudo. Estrutura influencia mais a superestrutura. É o que a gente está vendo nessa pandemia. Os casos que a gente vê, por exemplo, de pessoas passando fome. A pandemia não inventou a fome, não inventou a miséria, mas aumentou. Eu vivo em Belo Horizonte, em um bairro super tranquilo, chamado de Santa Teresa. Eu não precisava sair do bairro. Ali já tinha moradores de rua e já tinha aumentado o número de moradores de rua dentro do bairro. É um bairro que parece interior dentro de uma capital. Por isso que eu gostava tanto. E aí eu mudei para São Paulo. Onde eu vim parar? O quanto que essa pandemia mexe com a gente. Andando na Avenida Paulista, que eu moro perto da Avenida Paulista, é um absurdo o número de pessoas. Eu sei que tinha muita gente, mas assim, eu tenho certeza que a pandemia aumentou o número de pessoas vivendo nas ruas. Isso é muito triste. Bom, eu não preciso ficar explicando muito aqui no café, né, sobre isso para vocês, que acho que isso aí definitivamente é a prática, é a tua vivência, a tua observação. Você consegue perceber isso, seja andando nas ruas ou vendo em algum aparelho de mídia, vendo na TV. É nítido isso. Mas isso tudo porque se coloca a relação econômica acima da vida das pessoas. É lógico que é uma pandemia, muita gente morreu, muita gente ainda vai morrer infelizmente, mas dava para cortar pela metade esse número de mortos aí, pelo que estudos falam, né? Quais estudos? Pelo que eu vejo de especialistas falando na TV, também não vou nem colocar nenhum, não é objetivo aqui do Café Dialético ficar colocando essas fontes, no sentido de que, porque é um bate-papo, mas é o que a gente vê, né? Não sei se metade, mas dá para reduzir bastante. Estatisticamente. Então a gente vive, às vezes, numa bolha social, enfim, a gente vive no nosso vínculo, no nosso ciclo social, e a gente não vê muita coisa ali, principalmente uma pessoa que trabalha em casa, como eu vou acompanhando. Mas a gente vê esses depoimentos, quando pega esses depoimentos de pessoas que tentaram matar dentro do plano de saúde, eu era só um número, esse era um cliente. Eu até lembrei disso. Assim, eu quero até fazer uma relação aqui, que é lamentável, logicamente. Eu tô rindo assim porque assim, é irônico, né? Esse senhor, o Tadeu Frederico, na CPI, quando deram o kit Covid para ele tomou o kit Covid, ele piorou, foi pra UTI, depois avisaram ele que estavam tirando ele da UTI para ele ter uma morte digna. E eles não assumiram que ele piorou por conta do kit Covid, sabe? Então é aquele negócio, ele vai morrer, abafa o caso, é mais um próximo. Eu fico lembrando muito na história, né? Como eu sou professor de história, eu fico lembrando muito na história dos casos, do próprio antigo regime, ou dos reinos antigos, que quando dava algo errado, assim, passa pra frente, sabe? Corrige isso, passa pra frente, não assume o teu erro. E essa é uma das grandes questões que a gente vive nessa gestão. Ela não assume os erros. Ela pode até perceber que errou, mas nunca assume. Não assume mesmo. Ontem, por exemplo, na semana onde o presidente vetou a distribuição de absorventes, né? Foi isso mesmo? Vetou a distribuição de absorventes. E aí o pessoal está tentando identificar o motivo do porquê que isso aconteceu. E eu explico pra vocês qual que é o motivo. Tem um motivo. Inclusive, eu tô tentando lidar com um cachorrinho aqui, tentando morder o pé da mesa. A gente tá falando de poder, tá falando de Estado, de relação econômica. Por que vetou? Qual que é o objetivo? Isso aí vai deixar o Estado mais pobre, vetar um projeto de lei desse que foi aprovado pela Câmara? Não. Ele veta justamente porque o poder
fugiu ao controle. Na verdade, nunca esteve no seu controle, mas agora menos ainda. E aí é uma tentativa de mostrar que tem um poder. A gente tem um Estado que se julga um déspota, mas a gente não vive num despotismo. A gente não vive um antigo regime. Tem uma legislação. O governante não está acima da lei. E muitas vezes as declarações do próprio presidente tentam mostrar que sim, né? Que ele quer falar assim, eu sou o chefe, eu sou o governante, então quem manda aqui sou eu. Ele tenta mostrar isso, né? Ele tem várias declarações assim. A própria, lá no começo da pandemia, quando ele fala da Polícia Federal, né? Que tá sendo inclusive investigado. Né? Eu vou mudar para o chefe da Polícia Federal porque vai ficar investigando meus filhos e tal. A gente não vive esse período do antigo regime. O antigo regime acabou. Ele começou a dar mostras que ia acabar já no século XVII, acabou consolidando no século XVIII e os que sobraram foram caindo cada vez mais no século XIX. E muitos deles, olha Pedro Renor, e muitos deles com cabeças rolando nas guilhotinas, nas navalhas. Não tem espaço para autoritarismo. É isso que eu quero dizer. Então ninguém está acima da própria Constituição. Ninguém está acima da lei. Sabe? A lei é um processo de construção. Ela ao contrário do que as pessoas pensam, uma Constituição promulgada, nem se fosse otorgada, mas nesse caso promulgada, ela não é para ser obedecida. Sabe aquele discurso, a lei serve para ser seguida. Tudo bem, mas desde que haja uma discussão em cima dela. A lei, ela serve, entre outras coisas... O menino tá bonitinho demais, para! Eu tô apertando a bochecha dele. Parou, tá? Oi pro pessoal. Faz tempo que você não aparece aqui. Papai já tá terminando, vou te levar pra passear. Quer passear? Eles estão deixando a gente sonhar. Você e seu irmão? Desce, tá? Ó, o papai tá terminando. Então, ao contrário do que muita gente pensa... A lei ela tem que ser seguida desde que ela seja discutida antes. A lei pode ser questionada. Mas a partir desse momento que ela é questionada e ela representa uma sociedade, ninguém pode estar acima dela. Sabe? Ninguém está acima. A lei tem que valer para todos. São princípios que vieram desde lá desde muito tempo, desde a Revolução Francesa até antes, se a gente pensar. Gente, é isso. Parece que dá uma aleatoriedade falar isso hoje. São coisas que eu tenho pensado, tenho tentado organizar um pouco o meu pensamento, né? Meu café ficou até frio aqui, de tanto que eu falei. Tenho tentado organizar um pouco o meu pensamento, mas é isso. Deixa aí nos comentários, eu gosto de ler o comentário de vocês, eu gosto muito, como eu falei, a receptividade de vocês no Café Dialético está sendo muito positiva, e a gente tem uma semana inteira pela frente, tem revisão. É uma semana de feriado, mas a gente vai trabalhar. Já tirei minha folguinha aí. Então tá, vou ficando por aqui, amo vocês de coração. Beijo, gente.